Olá pessoas, meu nome é Márcio e estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez sobre um tema que eu já queria falar há um certo tempo, que é o destino em obras de ficção. E bom, quando eu tô falando de destino em obras de ficção, não é o Dr. Destino do Quarteto Fantástico, só para deixar isso bem claro. Mas sim destino como algo relacionado ao futuro de tal personagem, um futuro inevitável. Com isso posto à mesa, vamos começar. E sabe de onde surgiu a ideia para esse vídeo? Bom, foi por causa desse carinha aqui, o Homem-Aranha. Há algumas semanas atrás, estreou o filme Homem-Aranha através do Aranhaverso. Filmaço, aliás. E um dos pontos que eu mais achei interessante aqui é a questão dos eventos canônicos, que são pontos específicos nas trajetórias dos Homens-Aranhas que vão se repetindo. Por exemplo, uma grande perda próxima no começo da carreira, como foi com o tio Ben e o Peter Parker, como foi com o tio Aaron e o nosso Miles, ou no caso da Gwen, que foi o Peter Parker do universo dela, com ela. Então, tem esses pontos específicos nas histórias de todos os Homens-Aranhas que se repetem. E um ponto interessante aqui que eles botam no filme é a questão do capitão de polícia que morre quando protege uma criança, que foi algo que aconteceu com o Peter Parker do universo dos quadrinhos, o 616, já que quando o Duende Verde derrubou um monte de tijolo lá que ia cair em cima de uma criança, o Capitão Stacy foi na frente, conseguiu salvar a criança, mas foi atingido, né, morreu, e daí as pessoas acabaram achando que foi o Homem-Aranha que matou ele. E aparentemente isso é um evento canônico, que está para acontecer com o Miles. E a grande questão que causa naquela cena maravilhosa de perseguição é o ponto que o Miles não aceita isso. A questão de ser um Homem-Aranha para ele é tentar salvar todo mundo. Isso que é ser um Homem-Aranha. Mas o ponto aqui é interessante, que eles mostram aqui que é inevitável isso. O capitão de polícia, que é pai do Miles, vai acabar morrendo protegendo uma criança em alguma grande luta envolvendo Mancha. Isso até foi mostrado pra gente naquela cena muito doida, toda rabiscada, mostrando esse futuro. Mas aí é que tá. O universo do nosso querido Pavitr Pabrakar, ou Homem-Aranha indiano, como algumas pessoas chamam, começou a se corromper. Porém, eles contiveram aquela coisa, aquela destruição. Até onde a gente sabe, claro. Então será que é tão inevitável assim? Ou melhor ainda, o Miles vai conseguir evitar isso no universo dele? Porque tem coisas nas histórias dos Homens-Aranhas que se repetem. Por exemplo, lá no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, tem aquela grande fase do grandes poderes, grandes responsabilidades, que a tia May fala pro Peter. E que foi algo que o tio Ben falou pro nosso Peter Tobey Maguire. E que o Aranha do Andrew Garfield fingiu que ouviu, porque ninguém nunca falou essa frase exata pra ele, nem falou outra coisa, mas a gente passa pano pra isso porque ele é simpático. Mas aí que tá, é uma constante, entende? Mas e se tiver como evitar isso? Então, a ideia aqui nesse vídeo é desenvolver essa questão de destino em outras obras pra gente parar pra pensar, é tudo tão inevitável assim na trajetória do Miles? E bom, essa questão de evento canônico mostrado nesse filme do Aranhaverso me lembrou demais aquele episódio do What If, do Doutor Estranho Supremo lá. E também me lembrou, agora nessa última semana, de The Flash. Porque temos algo parecido aqui em The Flash. Isso aqui é a premissa do filme do Flash. Ele volta pro passado pra salvar a mãe dele e dá merda. O mundo dele fica todo bagunçado. E bom, isso aqui não é a primeira vez que é mostrado numa história do Flash. Temos a clássica Flashpoint, que é uma das melhores histórias do Flash, se não a melhor. Já foi adaptado em animação, já foi adaptado até na série da CW. Então tem coisas assim que não dá pra mudar. A mãe do Flash meio que precisa morrer, segundo as animações, a série, o quadrinho. Infelizmente isso precisa acontecer. E a grande trajetória aqui é o Barry tendo que aceitar isso. É meio parecido com o Aranhaverso, que é o fato de que ele não pode salvar todo mundo. Entende? Uma pessoa vai ter que se sacrificar pelo bem do universo. Essa pessoa nem sabe disso. Isso que é mais louco. E em What If a gente vê uma coisa parecida. Eu não lembro o nome que eles chamam lá, mas é um ponto do tempo que não dá pra ser mudado. Que é a morte da Christine Palmer. Naquele universo, quando tem um acidente lá do Doutor Estranho, infelizmente a Christine Palmer morre. E daí ele se torna, o nosso Mago Supremo e tal. Porém, ele não aceita essa morte dela. E ele tenta mudar.
Só que não dá certo. Ele tenta e falha, tenta e falha. E aí que tá. Ele acaba meio que pirando com isso. Ele fica querendo ficar mais forte pra tentar mudar isso. E quando ele fica e ele tenta e ele consegue impedir a morte dela, o mundo inteiro dele se destrói. É uma cena bem forte até pra uma coisa feita pela Marvel, que é o universo inteiro se desfazendo. E no fim, a própria Christina Palmer se vai, só sobe o próprio Doutor Estranho. Então, é uma coisa bem impactante do tipo, não, ela tinha que morrer para esse Doutor Estranho ser quem ele é. Então o que nós temos nessas obras é uma ideia assim, de que em todas elas existe um destino, que é uma linha traçada de pontos, tem alguns pontos que são inevitáveis. No caso do Peter Parker, é a morte de um tio, de uma pessoa próxima, e depois a morte de um capitão da polícia. No caso do Flash, é a mãe dele. No caso desse Doutor Estranho, era a morte da Christine Palmer. Então é basicamente uma ideia de que o destino da pessoa é inescapável. Não tem jeito de fugir dele. Ou será que não? Eu quero usar aqui o exemplo da Spider-Gwen, nossa querida Gwen Stacy e o seu pai, que era capitão da polícia. E que pelo que o filme deixa entendido, essa questão da morte do capitão da polícia ia acontecer com ele também. E a Gwen tinha aceitado isso. É meio tenebroso essa ideia de que ela teve que aceitar a morte do próprio pai, que ela não ia fazer nada pra evitar isso. Mesmo que eles estivessem brigados assim, é uma coisa que você pensa, tá, passou, né, um pouco, né? Mas a gente é surpreendido no final do filme, com o simples fato de que ele não é mais capitão da polícia. Ele desistiu, ele largou isso. E a realidade dela continua lá. Não se destruiu, não foi pro caralho, ainda tá lá. E esse é o ponto. A gente fica na cabeça, então, será que é tão inescapável assim esse destino? Ou será que saber que esse destino vai acontecer, você tá tornando ele real? Então eu queria vir aqui falar de duas obras que são completamente diferentes, mas têm uma ligação muito estranha, que é Édipo e O Incrível Mundo de Gumball. Pois é. Tem um episódio de O Incrível Mundo de Gumball, onde o Gumball vê uma pintura feita pela mãe do João Banana, porque ela tem essa coisa de ver o futuro e de pintar isso. E daí ela faz uma pintura que mostra o Gumball pelado no meio do shopping com um monte de pessoa taça da vida com ele. E ele fica com isso na cabeça. E ele tenta evitar que isso aconteça. E é justamente quando ele tenta evitar que tudo acontece. E o fim do episódio mostra justamente isso. Ele pelado no shopping com todo mundo taça com ele. Esse é um outro ponto interessante que é, se o Gumball não tivesse visto aquela pintura, ela teria acontecido? E é aqui que eu queria trazer o Édipo Rei. Porque o Édipo tava de boaça na casa dele lá, com os pais dele. E aí chegou o oráculo e falou, ó, tu vai matar teu pai e dormir com tua mãe. Ele ficou com essa sina na cabeça e vazou. E o que aconteceu? Ele encontrou os verdadeiros pais dele, que tinham abandonado ele depois que viram a mesma profecia. E o que aconteceu? Ele matou o pai e casou com a própria mãe. Então se algum ponto disso ninguém tivesse falado pro Édipo, ó, tu vai fazer essa merda aqui, isso teria realmente acontecido? Será que o destino é realmente algo inescapável? Ou é algo que quando você sabe que vai acontecer, você o torna real? Porque aqui eu queria trazer a obra que eu acho que mais gostei dessa questão de destino, que é o God of War, o novo do PlayStation 4 e PlayStation 5, acho que tem. Porque lá, no final do God of War de 2018, no finalzinho, quando eles vão levar as cinzas da Laufey lá pra cima do negócio, lá daquele montanha grande pra caralho, lá eu esqueci o nome, tem um mural. Ele tá meio destruído, tem umas partes escondidas e tal, que mostra a jornada dele certinho. Eles saindo de casa, levando as cinzas lá, sendo a porrada com o Baldur lá. E aí que tá. Eles chegam nesse ponto aqui, e vem isso aqui, só que eles não veem o destino completo, porque tem uma parte destruída, outra tampada com uns panos lá, e o Atreus não vê tudo. O Kratos vê uma parte desse final, que é ele caído lá e o Atreus tirando a alma do corpo dele. Que na época a gente nem sabia que era isso que ele tava fazendo, né? Mas a gente descobriu no Ragnarok que o Atreus faz essa porra aí. E daí quando chega no God of War Ragnarok, o Atreus tá meio assim das ideias. Porque ele sabe que tá acontecendo o Ragnarok, ele sabe que é meio que inevitável, ele quer impedir meio que o Ragnarok, mas ao mesmo tempo acontecer, porque né, tem que derrubar o Odin. E que ele pensa que ele tá destinado a fazer isso, porque ele é o Loki.
E o Kratos não, o Kratos fala, ó, não fica preso nessa parada porque pode dar ruim. E aí que tá, é interessante isso, porque a gente mesmo acha que aquilo é inevitável. A gente vai com essa expectativa de, caramba, o Kratos pode morrer nesse jogo. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E não acontece. O Kratos tá bem no final do jogo. O Atreus também, não se juntou ao Odin, aquele corno. E por que isso? Bom, a gente pode ver pelas Nornas. Tem aquela cena lá que eles vão falar com as Nornas lá e tal. E uma frase delas é importante aqui, que é: não existe destino, apenas escolhas. E esse é o ponto aqui. Não é tudo marcadinho, certinho, que vai acontecer. A gente faz escolhas que vão levando a gente para um certo caminho. Por exemplo, tem um momento no jogo que a Angrboda mostra pro Atreus um mural completo, que mostra ele salhando o Odin, com o pai dele morto lá e coisa e tal. E ele fica encafufado com isso, ele fica, porra, não quero fazer isso acontecer. Só que todas as escolhas que eles fazem parece que levam eles cada vez mais pro Ragnarok, pra esse destino. E o Kratos levanta isso, não. O destino não define eles definem o seu próprio destino. E essa é questão de escolha. Eles escolheram fazer o que eles estão fazendo pra acabar causando o Ragnarok lá em Asgard de propósito, porque eles querem derrubar o Odin. O Odin é um corno que ferrou com eles. É interessante ver que, pelo que é sugerido no final do jogo, depois de vencer o Odin e tal, tem a Angrboda mostra um mural pro Kratos e pro Atreus lá que mostra o verdadeiro caminho deles, mostrando que a Laufey, que era uma gigante que tinha essa coisa de ver o futuro, ela propositalmente escondeu deles aquele primeiro mural lá do jogo de 2018, pra eles não verem tudo, pra eles não ficarem com isso na cabeça de, ó, esse é o caminho de vocês, é a sina de vocês. Não, ela escondeu isso deles. Então eles podem seguir um próprio caminho deles, eles seguiram isso, fizeram suas escolhas. E outra coisa é a escolha de mudança entre eles. O Kratos escolheu mudar, escolheu ser um pai um pouco melhor, ouvir mais o filho dele e tal. E não virar só aquele cara cabeça dura de antes. Ele escolheu parar de ser aquele cara furioso, mega vingativo. Não que não tenha um pouco disso dele, sempre vai ter, porque foi uma marca disso nele. Mas ele escolheu não deixar isso dominar a mente dele. E foi isso meio que salvou a vida dele no final. Porque a gente vê lá aquela cena linda dele vendo um novo futuro dele, que é ele sendo louvado como um deus bom e tendo um final bom da vida dele. Então esse é o ponto. Se você escolhe um caminho de tragédia e coisa e tal, o seu destino vai ser a tragédia. Vai ser meio inevitável. Mas se você escolhe um caminho melhor, um caminho onde você tenta ser uma pessoa melhor, você tem mais chance de ter um final mais feliz. Então não é uma questão de, ele estava destinado a fazer isso. Não, ele foi tomando suas escolhas, ele mudou as coisas, ele mudou o jeito dele, de tratar o filho dele, de como ele se próprio vê. Isso acabou impactando nesse futuro dele. Então fica aqui a questão, quando a gente para pra pensar na Gwen. A Gwen escolheu sair do universo dela, não fazer nada lá, ela escolheu mostrar que ela era a Mulher-Aranha pro pai dela, e isso mudou o caminho dela. E não destruiu o mundo dela. Então será que lá no final do Aranhaverso, se o Miles realmente tivesse chegado no universo dele e mostrado o rosto, a realidade dele ainda poderia ter sucumbido? Não tem como a gente saber o que vai acontecer no próximo filme. A gente só pode teorizar, né? Mas torço muito pra eles mostrarem que não tem essa coisa de destino, assim. Assim, eu acredito em destino? Não. Pra mim é besteira, hein? Acho que a gente vive a nossa vida e as coisas vão acontecendo. Por consequência das coisas a gente foi escolhendo pelo caminho. Não acho que tá tudo pré-definido, que era pra acontecer tal coisa, não. Pra mim isso é besteira. É até fácil a gente pensar isso do nosso ponto de vista, mas não pensar em outras pessoas. Tipo, se essa pessoa tava destinada a ser um morador de rua e se fuder toda. Não, né? Prefiro acreditar que a gente vai fazendo nossas escolhas e as coisas vão acontecendo. E acho que esse vídeo ajudou muito a mostrar esse meu ponto de vista, que é isso que eu acredito. Que eu espero que seja isso que aconteça no filme do Miles. Mas bom, pessoas, por hoje é isso. Me siga nas minhas redes sociais, que eu tô sempre postando coisa. Principalmente no Instagram, que eu vou ficar bastante feliz também. Curte, comenta, compartilha. O de sempre, tá? Faz isso que eu vou ficar bem feliz. Mas bom, é isso. Até!